Olá, tudo bem? É Magno Melo, coach educacional, coach life. Estamos aqui para mais um workshop, hoje sobre inteligência emocional. Vai ser uma bela apresentação da minha colega Cristiane. Bem-vinda, Cristiane. Palestra toda sua, a turma é toda sua. Vamos lá. Obrigada, Magno. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência. Eu já ouvi o bate-papo aqui da Cris. A Aurora, eu vi que ela está aí com o fonezinho nos escutando. E só a outra pessoa que eu não sei o nome. Suzana. Suzana. Gente, muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu procurei, a pedido do Magno, trazer o assunto de inteligência emocional para vocês, hoje, para a gente bater um papo. Então, Magno, se você não se importar, eu prefiro até deixar o canal aberto, porque se surgir alguma pergunta, a gente já vai conversando, a gente já vai batendo um papo. Pode ser? Claro, sem problema. Então, ok. Eu fiz uma apresentação para vocês, gente, para que a gente possa seguir aqui uma sequência. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Uma tela azul de inteligência emocional? Ótimo. Sim. Eu quero me apresentar para vocês aí uma parte do que eu faço, do que eu já fiz, porque às vezes as pessoas têm um pouco de curiosidade, né? Essa mulher veio da onde, ela faz o quê? Então, eu passei muitos anos da minha vida trabalhando como executiva de uma empresa, hoje é a maior operadora de plano de saúde em número de clientes do Brasil. Durante 9 anos eu fui executiva, viajava para cima e para baixo. Trabalhava muito com relacionamento de pessoas, mas não era tão feliz assim. Eu acho que eu gostava muito de lidar com pessoas, entender as pessoas, o comportamento das pessoas. Depois fui empresária e resolvi sair desse mundo e me tornar apenas coach, porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos delas. Então, comecei a minha carreira lidando muito na área de business coach, executive coach, business coach. Mas é muito interessante que as pessoas que me procuravam, elas queriam ter um excelente desempenho, elas queriam ganhar mais, elas queriam que as suas empresas faturassem mais, tinham muito conhecimento técnico, mas a coisa não deslanchava. E aí eu percebi que o que faltava na maioria dessas pessoas era exatamente a inteligência emocional. Então a minha carreira ficou muito interessante, porque apesar de eu lidar com executivos e pessoas de negócios, gerentes, diretores, às vezes pessoas que queriam empreender, eu trabalhava muito mais a parte emocional que a própria parte cognitiva dessas pessoas. Então acabei me interessando muito por essa área, me aprofundando muito nessa área. Hoje eu tenho um curso de inteligência emocional, já estou no 3º ano, eu estou abrindo a minha 25ª turma já desse curso, que ele tem muito sucesso. E as pessoas falam assim, mas Cristiane, esse assunto não está muito batido? Interessante que não. Tem muitas pessoas atuando com isso no mercado, mas ele é um assunto que as pessoas, graças a Deus, têm procurado cada vez mais, né? E hoje eu fiquei me perguntando assim, até que ponto vocês têm contato com a inteligência emocional? Por que vocês acham que ainda é importante estudar inteligência emocional? Gente, o que vocês acham? Fala um pouquinho para mim o que vocês pensam sobre esse assunto. Não tem certo e errado, tá? Estamos aqui para a gente bater papo mesmo sobre isso. O que vocês acham? Por que é importante ter inteligência emocional? Ou se aprofundar um pouco mais nisso? Ou evoluir nisso? Por quê? Eu acho que a gente não pode ficar nem só no domínio da razão, nem só no domínio da emoção. Uhum. E essa figura que você colocou aí, um cérebro de mão dada com o coração, mostra isso, né? Juntar as duas coisas, Isso. Trabalhar as duas coisas, não só um lado, não só o outro. Isso é difícil, né? Eu acho muito difícil. Equilibrar as duas coisas, né? Emocional com a racionalidade, muito difícil. Para mim, eu sou muito emotiva, então é muito difícil. O seu é mais, você percebe que você tende mais para o lado emocional. Exatamente. Entendi.
E você, Cris, você acha que você tende mais para qual? Eu acho que eu já fui muito emocional. Agora eu acho que eu estou conseguindo dar essa mãozinha aí, esses dois aí, dada. Equilibrar mais, né? Isso. Legal. Mas nunca fui só racional, isso não, nunca fui. Tá. Vocês acham que a inteligência emocional, ela é mais importante na vida pessoal, ela é mais importante no trabalho? Como que vocês veem a importância dela? Para mim, tudo. Tudo, né? Na minha frente. Quando eu estou pensando, eu já estou falando. É bem isso mesmo. Eu gosto muito dessas figuras. Vocês conhecem essa figura? Ela é uma figura bem comum, que ela vai explicar, a gente, não é exatamente assim que funciona. Isso aqui é uma explicação muito simplória, mas é apenas para a gente entender um pouco de que nós temos um lado do nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, que ela é mais racional mesmo. Tá vendo esse lado esquerdo? Que ele até mais preto e branco, aquele negócio mais sóbrio, né? Aquele negócio parece que mais sensato. Esse é o lado cognitivo, racional da gente, esse é o lado que estuda, esse é o lado que pesquisa. Quando a pessoa desenvolve muito e tem mais habilidade com essa parte mais racional cognitiva, ela acaba se tornando uma pessoa que gosta muito de conceitos, de planilhas, das coisas bem certinhas. E normalmente essa pessoa aqui, dando um exemplo um pouco exagerado, apenas para a gente, de uma maneira figurada, entender melhor, imagina aquela pessoa que quer abrir uma empresa, fala, eu vou empreender. Mas essa pessoa, ela alimenta muito esse lado cognitivo. Então, ela normalmente faz assim, não, eu vou abrir uma empresa. Aí ela pensa, pesquisa, pega documentação e tal. Quando ela vai abrir, ela fala, não, eu preciso entender um pouco mais desse outro assunto. Aí vai fazer um outro curso. Aí ela vai, pesquisa, estuda. Quando você pensa assim, agora vai. Aí ela vai abrir, ela fala, não, mas eu preciso entender um pouco mais de contabilidade, porque senão o contador vai conversar comigo, eu não vou entender. Aí ela está sempre estudando, pensando, mas dificilmente coloca em prática, porque é muita coisa que ela acha que tem que estar perfeito para poder começar. Ok? Então, normalmente essas pessoas são assim. Já do outro lado, olha aqui esse outro lado. Que cor que é, gente? Muito colorido. Muito colorido. Colorido, é uma festa, é uma alegria, é o lado emocional, é o lado mais criativo, é aquele lado que fala, que canta, que dança, que chora, que se sensibiliza. Agora, por que ele é extremamente importante? Porque ele é o lado da ação. O lado emocional é que coloca a gente em ação. Só que, como tudo na vida, tem que ser equilibrado. Porque se uma pessoa ela olha para esse lado mais emocional, mais alegre, e ela resolve fazer de qualquer jeito, ela também é aquela pessoa que fala assim, você fala para ela, vamos abrir uma empresa, vamos vender, sei lá, vamos vender roupa. Ela fala, vamos, uhul! Pega a roupa, começa a vender. Aí você fala assim para ela, eu preciso da nota fiscal. Ela fala, mas o que é isso? Ela não tem nada, ela não tem CNPJ, ela não se organizou. E normalmente é essa que mete os pés pelas mãos e quando você vê, bluf, quebrou. Por quê? Não teve o planejamento. Então, a inteligência emocional, ela fala muito disso. A inteligência emocional não é só você lidar com as suas emoções. A inteligência emocional é você conseguir equilibrar a razão com a emoção. Você ter o equilíbrio dos dois para que você possa planejar e executar. Por isso que a gente está sempre estimulando que as pessoas, quando a gente faz nosso trabalho de coach, o Magno faz isso também muito bem. Você estimula os dois lados, você estimula a pessoa a raciocinar, mas você estimula a emoção da pessoa para a pessoa agir. E qual era a grande dificuldade desses executivos que me procuravam? Eles tinham um lado esquerdo cognitivo muito desenvolvido, sabia exatamente o que precisava fazer, só que ele não fazia. Ele não conseguia colocar em ação aquilo, de alguma forma ele travava por algo emocional. Então, por isso que as pessoas buscam. Aí você fala assim, mas Cristiane, tem se falado tanto de inteligência emocional? Vocês percebem isso? Tem livro, tem filme, é coach de tudo quanto é canto, é gente de tudo quanto é canto fazendo treinamento de imersão no final de semana, e aquela loucura. E por que isso? Por que isso surgiu agora? Gente, isso não é de agora.
Esse apelo da inteligência emocional vem de muito e muito e muito tempo. Se você parar para ver, ó, essa frase de Sócrates aqui, conhece-te a ti mesmo, essa frase foi escrita 400 anos antes de Cristo. Então você vê que não é uma coisa antiga. Essa história de você se conhecer, a inteligência emocional é você se conhecer. Já é muito antiga. Depois de Sócrates vem Aristóteles, ele aprofunda um pouco mais. Ó. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, uau, isso não é fácil. E isso é exatamente o que a inteligência emocional diz. É você ter controle das suas reações emocionais. Aqui ao lado, se vocês verem, eu coloquei uma figurinha, tá vendo aqui, ó? Inteligência emocional e umas bolinhas. Vocês estão conseguindo ver isso aqui com clareza? Aqui, essa figura ela foi tirada do livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Ele lançou esse livro e ele fez muito sucesso, porque ele aprofunda realmente nesse assunto. E ele fala o seguinte, a inteligência emocional, ela lida com esses 4 pilares. O primeiro, o autoconhecimento das suas emoções. É você entender, é você conhecer, é você dizer assim, o que eu estou sentindo? Porque às vezes a pessoa fala assim, como é que você está se sentindo? A pessoa, não estou bem. O que é não estou bem? Esse não estou bem é exatamente o que você está sentindo? É raiva, é angústia, é inveja, ciúme. Qual o nome correto desse não estou bem que você está sentindo? Então, ele nos estimula a mergulhar nesse sentimento, porque quando a gente mergulha e a gente entende o sentimento, fica muito mais fácil de você resolver. Enquanto você fica na superfície do estou me sentindo mal, mal de quê? Mal em relação a quê? Mal em relação a quem? Se você não aprofunda, como resolver? Vocês já tiveram essa experiência de falar assim, nossa, eu tô mal, mas não sei exatamente o quê? Já não? Já. Então, imagine, vamos para um diagnóstico. Imagine uma pessoa que fala assim, nossa, amanheci, eu não tô me sentindo bem, eu tô com uma dor muito intensa na barriga, e isso tá me consumindo, eu não dormi direito, mas não tá acontecendo nada, é só uma dor muito intensa. Ela encontra com uma amiga no elevador e vai contar essa dor. Aí a amiga diz assim para ela, mulher, você tem que prestar atenção nisso. Já fez isso? Não fiz, mas está doendo desde ontem, está muito forte. Mulher, vai ver o que é isso. Olha, eu tenho uma prima que ela começou com isso, depois quando foi ver, era câncer. Era câncer. Se eu fosse você, eu corri e vi um médico. A mulher apavora, vai embora. Aí ela chega no trabalho, ainda mais assustada ainda, a dor começa a subir, ela vem pro peito. E a mulher começa no trabalho, bota a dor no peito, a dor na barriga, aquele negócio intensifica, ela cai na besteira de comentar com a outra colega do trabalho. E comenta, fala, nossa, eu fiquei tão assustada porque a minha amiga no elevador disse isso, que podia ser câncer. Ela falou, e pode mesmo. E olha, já pode estar dando até metástase, porque começou na barriga, agora já está no peito. E essa mulher sai apavorada e começa a suar frio e pensa, meu Deus, eu vou morrer. E lembra que na família dela as pessoas morrem cedo, a mulher entra em pânico, entra em desespero. Aí corre para a emergência do hospital. Quando ela chega na emergência do hospital, ela começa a relatar para o médico, olha, doutora, eu comecei ontem com a dor assim, assim, assado, e eles, me fala mais. E o médico vai perguntando, fazendo a anamnese, e ela vai respondendo, aí ele fala, Aí ele, ok, só um minuto, por favor. Ele pega e escreve o receituário e entrega para ela. Só isso, doutor? Ele falou, só. Aí você vai tomar de 8 em 8 horas. Quando ela olha na receita, Luftal. Ou seja, a mulher estava com gases apenas. Como é que vocês acham que essa mulher vai se sentir agora? Agora que ela sabe o diagnóstico, gente. Cara, essa mulher vai ficar feliz da vida. Porque do que era um câncer, a mulher já achou que já estava podendo morrer, que a situação já estava grave, já estava com metástase. De repente, era uma coisa muito mais simples. E assim são nossas emoções, gente, não é só a nossa reação física, as emoções são assim também. Às vezes a gente começa a achar que é um negócio enorme, mas quando a gente consegue identificar realmente o que a gente está sentindo e a verdade daquele sentimento, é muito mais fácil de você resolver. Quando você começa a ter pequenos conflitos, pequenos atritos, pequenas insatisfações, e ele começa a somatizar, às vezes aparece algo e parece um negócio tão ruim, que nem pode até nem ser tanto.
Se você parar para analisar, você consegue separar as partes e ir resolvendo. Então, a inteligência emocional é você ter a calma, a tranquilidade de você conseguir identificar isso, ok? Aqui nesse outro aspecto, opa, vou voltar aqui. Vai, buguei. Peraí, gente, buguei aqui. Aqui, ó, ele fala sobre, peraí que vocês estão bem em cima da minha bolinha. Ele fala assim, controle das emoções. Aí eu discordo um pouco da maneira como ele fala, porque eu não acredito que você controle emoções. Eu acredito que você controle reações emocionais. Eu não tenho como controlar, por exemplo, alguma coisa que acontece comigo e eu sinto raiva. Eu, sei lá, vou andando, chuto o meu pé na quina de uma parede por distração, me dá raiva na hora. Eu não controlo não sentir raiva, eu controlo como eu vou reagir. Se eu vou gritar, se eu vou xingar, se eu vou espernear, se eu vou quebrar alguma coisa, ou se eu vou simplesmente ter aquele sentimento e resolver comigo mesmo. Então, eu entendo que nós controlamos as nossas reações emocionais, não a emoção, tá? É o que o Dr. Augusto Cury fala. Sim. Você gerencia a emoção. Exatamente. Controlar o que vai sair de imediato. Não tem como, gente. Não tem como. Você recebe uma notícia muito ruim que te deixa triste, você vai dizer, não sinto tristeza, não sinto tristeza. Ah, para. Você sente sim. Agora, como você vai lidar com a tristeza? Como você vai lidar com a raiva? Como você vai lidar com a alegria? Você precisa, a inteligência emocional é controlar, gerenciar as suas emoções, ok? Aí a gente passa aqui, ó, reconhecimento das emoções nos outros. Isso é importantíssimo para quem quer lidar bem com pessoas, se comunicar com pessoas, viver em harmonia, ter relacionamentos saudáveis. É importante que você olhe para outra pessoa e identifique o que ela está sentindo. Porque se a outra pessoa não está bem e você está com um assunto desagradável para falar, você não vai falar agora, não é momento. Eu me recordo quando eu era criança que eu falava assim, mãe, eu tô precisando de tal coisa ali, vou falar com meu pai. E ela dizia, não é hora, não vai. Eu dizia, minha mãe não sabe de nada. Eu ia lá falar, dava com a cara na porta. Meu pai nem me dava atenção, não funcionava. Aí eu voltava lá, eu disse, passava um pouco, ou um outro dia, minha mãe ia lá, falava a mesma coisa que eu falei, e ela conseguia. Por quê? Porque ela entendeu, ela reconheceu o momento que meu pai estava e soube lidar com isso. Então, minha mãe fazia o que ela queria. Porque ela sabia, ela tinha inteligência emocional e eu não tinha. A outra é lidar com as emoções, é exatamente isso. Como que você lida? Porque às vezes a outra pessoa não está bem e é importante que você esteja bem para você ajudar o outro. Ok, gente? Então, a inteligência emocional não é só você controlar suas reações, não é só você se conhecer. A inteligência emocional, ela vem da sua inteligência emocional pessoal, mas a sua inteligência emocional social. Eu leio muito artigos sobre empresários e é muito comum ver, por exemplo, que muitos empresários eles são contratados por indicação, ok? Empresários assim, CEOs, grandes executivos de empresas, eles são contratados normalmente por indicação. Eles têm um currículo, ele tem uma experiência técnica, ele tem uma formação, mas muito mais pela indicação. E ele é contratado, ele começa a trabalhar naquela organização. E quando você vai ver quando esse homem ele é retirado da empresa, normalmente ele é retirado não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de habilidade no seu relacionamento com pessoas. Talvez seja uma pessoa que não saiba lidar bem com a equipe, talvez seja uma pessoa que não consegue controlar suas reações emocionais. Então, quanto mais inteligência emocional você tiver, quanto mais você tiver domínio das suas reações e nessa interação com o outro ser humano, é muito mais fácil de você ter sucesso na sua empresa, gente, seja ela qual for. Antigamente, as pessoas que não gostavam de lidar com pessoas diziam assim, eu vou fazer engenharia, vai. Porque se eu for engenheiro, eu vou estar trabalhando ali com projeto e tal, nem vou precisar lidar muito com gente. Isso é verdade, gente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe profissão que você não lide com pessoas. Eu sou programadora, eu fiz processamento de dados. Programadora não, programadora passa o dia inteiro na frente do computador. Gente, eu programo para uma pessoa, alguém me contrata para fazer uma programação, e eu tenho que entender o que essa pessoa quer. E quanto mais eu entender exatamente o que ela quer, o que ela sente, o que ela deseja, mais eu posso surpreendê-la com o programa que eu desenvolvo. Então, é importante entender de pessoa em qualquer área. Por isso que a inteligência emocional está ficando tão forte hoje.
É fortíssimo, as pessoas estão atrás por isso, porque eles querem ter melhor desempenho. E não é mais currículo que faz a diferença, ele pode ser no começo, mas no processo final, o que faz a diferença é como você lida com as emoções. É como você faz, é como você, por exemplo, nós estamos aqui hoje. Eu estava vendo a Cris e o Magno conversarem, poxa, tem tanta gente e tal. Sim, mas nem todo mundo está preparado. Até porque o tema, ele afugenta também. Inteligência emocional, tem muita gente que fala assim, não precisa falar disso não. Eu sei, eu tenho inteligência emocional. E quando você começa a aprofundar, você começa a ver inteligência emocional é muito mais profundo do que isso. Tem pessoas que fogem, tem homens que às vezes me abordam, começam a entender, não, eu achei que era outra coisa, inteligência emocional, assim, não tô precisando não, quem precisa é minha mulher. Gente, é comum demais, é impressionante. Se vocês forem ver minhas turmas, 90 a 95% das minhas turmas são mulheres. Aí, o que eu fiz? Eu peguei meu curso de inteligência emocional, metade do curso, eu virei para outro curso. Aí, eu mudei o nome do curso para evolução profissional. Aí, o que ele é? Inteligência emocional para o negócio, mais técnica de business. É assim de homem. Aí eu faço as 5 primeiras aulas de inteligência emocional. Quando eu passo para business, os homens dizem assim, e aquele assunto legal que a gente estava vendo? Mas é porque ainda existe um certo preconceito nessa história, assim, de, não, eu não preciso. Eu não, inteligência emocional não, eu preciso ganhar dinheiro, faturar. Só que a gente fatura muito mais quando a gente tem esse tipo de habilidade. Aqui, gente, é um outro desenho, vocês conseguem ver? Porque ele é um pouco clarinho esse. Deixa eu tirar vocês aqui. Dá para ver direitinho? Deixa eu só movimentar. Então, aqui são comportamentos e qualidades de quem tem inteligência emocional. Então, você melhora sua autopercepção, autoestima, autorrealização, consciência emocional. Você melhora a sua expressão, você se sente mais seguro para você falar em público, você se sente mais seguro para, nos seus relacionamentos íntimos, você expor a sua opinião, você colocar aquela famosa linhazinha do limite. Sabe? Do limite entre a sua identidade e a identidade do outro, você começa a ter mais noção disso, você começa a se expressar com mais propriedade, você tem um relacionamento interpessoal muito melhor, você começa a entender melhor o outro, você começa a entender a dor do outro, você começa a se sensibilizar para você servir, para você ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Normalmente, quando você começa a trabalhar sua inteligência emocional e a se fortalecer, você se interessa por causas sociais, por de alguma forma ajudar, seja financeiramente, seja através do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, ok? Você fica mais forte na sua tomada de decisões, você controla seus impulsos. Tem um outro estudo também, eu gosto muito de falar sobre ele, do foco. O foco, ele é diretamente proporcional ao seu nível de inteligência emocional. Se você não tem uma inteligência emocional fortalecida, um domínio das suas reações emocionais, normalmente você não consegue ter foco. Para que você tenha foco, você precisa evoluir emocionalmente, para que você possa determinar onde você quer chegar e realmente ter a persistência para chegar lá. Gestão do estresse. Gente, estresse é bom ou ruim? Nem bom nem ruim, depende. Bom e ruim, exatamente. Depende. Um estresse em baixo nível, ele é excelente, porque ele te impulsiona, ele te motiva, ele faz você andar. Agora, se for um estresse alto, ele te paralisa. Ele faz você ficar parado, congelado, ou te estressa tanto que você fica perdido sem saber por onde começar. Tá? Então, todos esses são benefícios maravilhosos da inteligência emocional. E a página não passou, peraí. Pronto, então, segundo Daniel Goleman, lá no livro dele, eles falam o seguinte, ele cita a inteligência emocional e ele coloca 5 pontos principais. O autoconhecimento, que é o seu conhecimento, seus limites, suas emoções, quem é você, do que você é capaz, todas as suas, quem é você como um ser, como um todo, tá? Suas potencialidades, seus pontos de dificuldade, tudo isso. Depois vem o autocontrole, que é o controle das suas reações emocionais. Você controlar as suas palavras, você controlar seus gestos, você controlar a sua fisionomia. Depois entra na sua automotivação. E aí a gente entra numa outra coisa que a gente não vai aprofundar hoje, mas que a motivação ela vem de dentro. Não é nada fora que te motiva. Tanto que as pessoas falam assim, Cristiane, você faz palestra de motivação? Não, não faço. Eu faço palestras conscientizando as pessoas que a motivação vem de dentro.
que a pessoa precisa buscar dentro dela o que vai fazer com que ela tenha vontade de acordar mais cedo, com que ela tenha vontade de dar o próximo passo, fechar a boca, que ela descubra isso dentro dela. Porque uma palestra motivacional, se você não está bem com você, ou se você não encontra essa motivação dentro de você, você sai da palestra, uhul, yes, uhul, uhul. Mas o primeiro tropeção que você dá ali, acabou sua motivação. Você volta para o que era. Então, o que você precisa descobrir é a sua automotivação. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Onde você quer chegar? Para que você está aqui? O que te faz feliz? O que te impulsiona? O que brilha seus olhinhos? É isso. A empatia, se colocar no lugar do outro, mas não é só se colocar no lugar do outro de uma maneira simplória, é intensa. É você procurar ouvir, se colocar no lugar do outro no sentido de entender o que está por trás das palavras do outro. É você ouvir o outro com seus olhos, é você ouvir o outro de maneira intensa. Não são só as palavras, é o conjunto, é você aprender a fazer toda essa história, é entender um contexto, não só o que a pessoa está falando, é todo um conjunto. E, por fim, as habilidades sociais, que são seus relacionamentos. Você conseguir se relacionar bem em qualquer ambiente que você está, independente de você gostar ou não daquele ser humano. Você saber se relacionar com qualquer tipo de pessoa, desenvolver as suas habilidades sociais, ok? E aí, o que eu quero que vocês reflitam dentro disso que a gente falou, o que tem sido a sua zona de conforto? Dentro desses pontos que o Daniel fala, o que você tem intensificado em você e o que você tem deixado de lado? Zona de conforto que eu quero dizer aqui é assim, ó, o que dessas situações aqui você não está mais nem olhando para isso? Talvez não te interesse mais olhar para isso, ou talvez você fale, isso não é importante para mim. O que você não olha? Porque a consciência que eu quero que você tenha a inteligência emocional, ela é tudo isso junto, isso é sistêmico, ele está interligado. Quanto mais você conseguir desenvolver essas 5 habilidades, melhor você vai estar em todas as áreas da sua vida. No seu relacionamento, não sei se são casados ou não, mas nos seus relacionamentos conjugais, nos seus filhos, no seu ambiente com parentes, no seu ambiente de trabalho, igreja, social, enfim, aonde você for. Então, procure observar em que ponto desse aqui você tem se acomodado e tem deixado de lado. Porque o que você não está trabalhando, intensificando, potencializando, ele pode estar atrapalhando seu desempenho numa outra área. O que eu quero é estimular você a olhar para tudo isso aqui e entender que você pode ser muito melhor do que você tem sido. E isso não depende de ninguém fora, depende só de você. Todos esses quesitos aqui, todas essas habilidades aqui da inteligência emocional, ela só depende de você, de mais ninguém. E aqui ela fala sobre competências pessoais emocionais. Então, eu não vou fazer agora com vocês, mas eu vou jogar lá no grupo um teste. São perguntinhas bem rápidas, onde você vai colocar lá uma nota de 0 a 10 das perguntas que eles fazem, para que você possa se avaliar e entender como que está hoje a sua habilidade emocional pessoal, que é voltada para você, para a sua vida. Um segundo teste é como estão as suas competências emocionais sociais. Como você está lidando com a sociedade? Como você está lidando com um grupo de pessoas que você convive? Tá bom, gente? Vocês querem? Isso é interessante para vocês fazerem? Sim ou não? Sim. Então, eu vou mandar, assim, uma sugestão que eu dou, normalmente quando eu faço isso na turma, eu começo, na primeira aula eu dou esse teste, a gente faz o curso e no final do curso eu faço o teste novamente para as pessoas perceberem o quanto elas evoluíram. O que eu sugiro para vocês é fazer o teste, se propor a trabalhar esses pontos onde você vai enxergar que você pode melhorar e daqui a algum tempo, aproximadamente uns 30 dias, você reavaliar o seu teste, refazer o teste e perceber o quanto você evoluiu naquele quesito que você se propôs a melhorar. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então tá. O outro ponto que a gente pensou em conversar aqui hoje foi sobre comunicação. Gente, sobre inteligência emocional, vocês querem me perguntar alguma coisa? Eu tô falando rápido, me dá um feedback aí, como que tá para vocês? Só um detalhe. Algumas telas atrás você disse assim, mamãe tinha inteligência emocional e eu não. Lembra que você comentou em relação ao seu pai? Isso é um detalhe muito importante.
Porque a inteligência emocional é algo que pode ser aprendido, Sim, aperfeiçoado. sim. Isso é muito, muito importante. Porque algumas pessoas, infelizmente, pensam, falta de informação, que ela acha que ou tem ou não tem inteligência emocional. Não, todos temos. Uhum. O problema é o quanto você já se desenvolveu. Isso. Exatamente por isso é que se tem que fazer esse teste que a Cris vai mandar no grupo e repeti-lo depois de 30 dias. Porque quando você fizer o teste, você vai verificar o que é que está legal, o que é que está mais ou menos, o que é que está baixo, e você vai ter a oportunidade de ficar de olho naquilo para poder trabalhar, ler a respeito. Então, assim, fazer o teste das competências emocionais, pessoais e sociais é de suma importância para te dar um norte. Que aí você olha, verifica, vai ler algo a respeito, vai atrás, pode, às vezes, de repente, troca uma ideia pelo WhatsApp com a Cristiane, aí, de repente, ela passa a te atender, e aí você vai crescer. Certamente você vai crescer na inteligência emocional e isso vai render frutos em todos os tipos de aspectos. No caso da roda da vida, né? Ou no MAS, como diz a Febracis, você começa a ter ganhos em todos os eixos. Todas as áreas. É muito interessante, eu gosto muito quando as pessoas fazem o teste e elas conseguem identificar onde está sendo a falha, eu falo, pronto, escolha algumas áreas aqui que são importantes para você desenvolvê-las. E realmente se dedique a desenvolvê-las. Vai atrás de livros, se você quiser me pergunta, eu indico livros específicos para o que você está querendo, filmes específicos que te estimulem, posso te ajudar de alguma forma, mas faça. Até porque se você consegue desenvolver, daqui a 30 dias você vê que cresceu, você vai dizer, uau, então eu posso melhorar em outra área. A inteligência emocional, ela é desenvolvida. Ela é algo que você decide fazer e mudar. E o mais espetacular de tudo é que ela só depende de você. Você pode até dizer assim, mas ninguém me estimula. E daí? Você não precisa do outro. É uma decisão sua, interna. Toda transformação, ela acontece quando a pressão, o movimento, ele vem de dentro. É igual a história do ovo, né? Vocês conhecem a história do ovo. Você pega o ovo, se você dá uma pressão no ovo de fora, o ovo explode. Mas se a pressão vem de dentro do ovo, nasce vida. E é exatamente isso, a decisão de você desenvolver a inteligência emocional é de dentro. Nós estamos aqui, eu e o Magno, a gente trabalha com isso, a gente conhece muitos livros, muita indicação, que a gente pode ajudar vocês a melhorar o desempenho de vocês nessas áreas, e vai ser o maior prazer. Então, é o que o Magno está falando, faça, e eu estou lá no grupo também, precisando de alguma coisa, vocês mandam e a gente vai orientando vocês, tá bom? Ok. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre inteligência emocional, gente? Alguma curiosidade, algo assim? Eu gostei de uma coisa que você falou, que eu ainda não tinha pensado sobre isso. Você falando sobre o autocontrole, aqueles 5 pontos lá do Daniel Goleman. Quando você falou sobre controle, eu até notei assim, porque o autocontrole são palavras, gestos e até fisionomia. Nós vamos falar disso agora. Porque assim, muito legal. Isso é muito interessante, gente. Eu gosto muito, um dos assuntos mais interessantes que eu gosto de lidar dentro da inteligência emocional, tem muitas pessoas que ligam a inteligência emocional à autoestima. Eu trabalho muito com a autoestima porque muitas pessoas estão com a autoestima abalada, ok. Mas existe algo que hoje destrói relacionamentos, e relacionamentos todos, casamento, com filhos, com pais, com amigos, no trabalho, que é a pessoa não saber se comunicar. A falha na comunicação hoje, na minha opinião, é o que mais destrói. A pessoa não sabe se comunicar, ela acha que ela está se comunicando bem, mas na verdade ela talvez não tenha tanta habilidade como ela acha que tem, né? Então, por isso que realmente o controle da reação, às vezes a pessoa fala assim, eu não disse nada, mas a expressão da pessoa está dizendo tudo, né? Não,
E aí você percebe isso. Né? É onde a gente entra agora na comunicação. Vocês já ouviram falar desse doutor Masuro Emoto, que fez uma experiência com águas? Magno conhece, né, Magno? Não. Então tá, esse cientista, ele é um cientista japonês que ele queria provar o poder que as palavras tinham. E aí ele foi numa floresta lá no Japão, coletou a amostra de água, levou para dentro do laboratório dele e foi observar. Desculpa, gente, a garganta hoje não tá boa. Aí ele foi no centro da cidade do Japão, pegou uma outra amostra de água, levou para o laboratório e foi observar. E ele percebeu que as moléculas eram diferentes. As moléculas que vinham da floresta, elas eram mais claras, mais límpidas, com um aspecto mais cristalino. As moléculas de água que vieram da cidade, elas eram diferentes, elas eram mais disformes, elas eram mais escuras. Ele falou, bom, esquisito, né? Aí ele falou, vou pesquisar as mais límpidas. Aí ele foi de novo na floresta, pegou a amostra, chegou no laboratório e ele separou. Ele queria provar o poder das palavras, não é isso? Então ele separou as amostras e ele fez o seguinte, para esta amostra aqui, ele começou a falar coisas boas, palavras de paz, de tranquilidade, de amor, eu amo você, só palavras boas para essa aguinha aqui. Esta outra água aqui, que ele separou num outro ambiente, era só coisa feia. E palavras duras, palavras ríspidas, só coisa ruim. Depois de um tempo, ele foi observar as moléculas. E acredite, elas eram totalmente diferentes. Olha aí a imagem. As palavras de amor, olha como elas ficaram claras e elas cresciam cristalinas. Podem ver como elas são homogêneas. Então, elas cresceram num ambiente de palavras boas. Essas aqui foram as palavras de raiva, de ódio, palavrão, essas coisas. Olha como elas ficaram disformes. Uau! Ele falou, bom, então, nossa, como as palavras têm poder sobre a molécula de água, não é? Aí ele resolveu fazer o mesmo experimento agora com música. Aí ele foi lá e colocou, ó, Mozart, John Lennon, paz, palavras de gratidão. Olha só como elas crescem. E olha as... Uma vez eu recebi um WhatsApp, tudo isso, sobre essa experiência que você acabou de falar do japonês. Agora, se falando aí, me veio na cabeça que eu já tinha visto. Sim, eu vou mostrar outras para vocês, porque aí começa com uma coisa, isso aí foi o pontapé. Depois muitas outras vieram, né? E essas aqui de ódio. Gente, e por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou trazendo essa história de palavras, de molécula de água? Olha só, o seu corpo, ele é formado por quantos % de água? 60%, 70%. 60, 70, não sei. E aí a minha pergunta para você é, o que você está falando? Quais são as palavras que você está jogando para fora ou estão nos seus pensamentos? O que você está fazendo com o seu corpo? Que tipo de palavra você tem proferido e o que você está jogando para dentro das suas moléculas de água? Aproximadamente 70% do seu corpo. Porque é isso que você está fazendo o tempo inteiro. Ai, Cristiane, mas eu não falo, eu controlo a minha língua. Você pensou? Então, se pensou, já reage, né? Se pensou, o gente... pensamento é palavra, pensamento é tudo, você só não botou para fora. Você bota para fora, você intensifica, sim, piora. Mas enquanto você está pensando, principalmente se é um pensamento repetitivo, você está estimulando isso na sua vida, você está criando isso. E você está atingindo as suas moléculas com as palavras ou pensamentos que você tem proferido. Eu tenho o hábito de dizer que palavras são sementes. E nós devemos saber o que é que nós estamos plantando, porque nós somos livres para plantar, mas nós não somos livres para colher. Exatamente. Então, assim, começa no pensamento e intensifique-se quando você libera essa palavra. Sim. Pensar não é problema. Manter uma retroalimentação no pensamento é um baita de um problema. E se há liberação ainda dessas palavras, muito pior. Porque muitas pessoas não sabem, por que eu estou vivendo isso agora?
Analisa suas palavras. Analisa a vida dos seus pensamentos. Você vai descobrir por que você está colhendo isso agora. Exatamente. Exatamente. E é bem interessante, numa das minhas turmas, quando eu dei essa aula eu dou bem no comecinho do curso. Aí um aluno não me disse nada, ele é muito... Magno, ele é conforme, né? Ele é analítico, e aí ele botava em prova tudo aquilo. Aí eu dei essa aula no começo do curso, ele não disse nada, mas o que ele fez? Ele chegou na casa dele e ele colocou 2 mudinhas, fez o teste na casa dele com as plantas. Que bacana. Muito legal. Aí quando foi no último dia de aula, ele levou as plantinhas. Para uma plantinha, ele botava a mesma quantidade de água nas 2. A diferença era, para uma plantinha, ele chegava, como você é linda, nossa, você está cada dia mais linda, alisava a plantinha, beijinho na plantinha. A outra plantinha, a experiência era o seguinte, ele não ia dizer nenhuma palavra, ele simplesmente chegava lá, jogava água nela e saía, desprezava a plantinha, mas dava água. Gente, a diferença das plantas, a planta que ele acariciava, que ele falava, ela cresceu, ela ficou verde, forte. A outra não morreu, mas ela cresceu pouco, ela era miudinha, ela não tinha esse glamour da outra planta. É incrível a diferença, incrível. Muito legal. E aí, numa outra turma, eu recebi de um colega esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Eu gosto muito do que o Paulo Vieira fala aqui. Ele diz o seguinte, a verdade é que a palavra dita tem um poder atômico, ou seja, tem o poder sobre a matéria, independente da intenção que foi comunicada. Nós precisamos estar muito atentos ao que nós estamos falando. Nesse momento, eu quero dizer, principalmente quando nós estamos no nosso papel, por exemplo, de educadores dos nossos filhos. Muitas vezes a gente querendo consertar o filho, diz, menino, deixa de ser preguiçoso. A nossa vontade é que ele seja mais ativo, sei lá, mais organizado. E a gente acaba falando uma palavra dessa. E na hora que a gente libera uma palavra dessa, a gente está lançando uma palavra ruim sobre a vida do nosso filho. Então, nós precisamos estar muito atentos àquilo que a gente está falando. Mesmo que a intenção seja boa, se a palavra que você está usando não é boa, o que vai chegar lá no outro é a palavra. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, muito atento ao que a gente tem dito, muito atento àquilo que a gente tem pensado sobre nós, sobre os outros, porque a palavra tem um poder extraordinário. Vocês viram aí o que elas fazem com a molécula de água, né? Isso aqui foi um experimento realizado numa escola lá em Curitiba. Vou colocar para vocês, é rapidinho, tá bom? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não estou ouvindo, não. Não? Não. Melhorou? Agora tá. Agora eu tô. Peraí. Os 2 frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue, seu feio, burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você, seu anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então, essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com as coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, nas turmas, acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente.
se a gente for ficar falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns pros outros. É melhor sempre, assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal dela, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né? Os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequena ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica, deve dar uma dor no coração. Já a positiva já calma. Uau, gostaram, gente? Muito bom. Interessante, né? Fantástico. Fantástico. Então, você vê que realmente são experimentos que têm mostrado que aquele cientista tinha razão, né? As palavras, elas têm muito poder. E aí vem os autores da física quântica, que a gente escuta falar tanto hoje, a gente sabe a importância que a física quântica tem, e aí eles vêm falar, ó, que tudo é sistêmico, tudo está conectado, tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, cria uma realidade ao nosso redor. A física quântica diz que nós criamos a realidade ao nosso redor. É mais uma importância daquilo que a gente fala. Porque na hora que a gente começa a falar o que a gente sente, o que aquela pessoa é, vocês já pararam para pensar que às vezes você começa a falar muita coisa para uma pessoa e de repente a pessoa começa, ela nem estava se comportando tanto assim, daqui a pouco começa a se comportar? Já tiveram essa experiência? Ou não? Não, gente. Como é que é? Quando você começa a falar com as pessoas e aí você diz, nossa, mas por exemplo, você vive fazendo isso, a pessoa faz uma vez, aí você fala, você vive fazendo isso, você vive fazendo aquilo, de tanto você falar, daqui a pouco a pessoa começa a ter um comportamento de viver repetindo mesmo. Já tiveram essa experiência de ver isso? Certo. A gente, quando começa a falar, a gente começa a criar uma realidade perto da gente. As pessoas começam, as coisas começam, a gente começa a atrair, de fato, as coisas para a gente. Então, a física quântica, ela diz isso, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente está criando a realidade ao redor. Aí você me pergunta, como assim, Cristiane, e agora? Nossa, eu tenho falado tanta coisa ruim, por exemplo, eu não sei ganhar dinheiro, na minha família ninguém ganha dinheiro, eu também não vou ganhar, na minha família não tem ninguém bem sucedida, todo mundo separa, ou todo mundo tem sobrepeso, enfim, qualquer coisa ruim que você tenha dito, você está criando essa realidade ao seu redor. Aí você pode estar aí desesperado agora pensando, meu Deus, e como que eu vou saber como eu estou me comunicando? Você sabe como é que você vai fazer para saber o que você está comunicando? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Já notou isso? Está tão comum, é tão habitual já, talvez a gente fale sobre isso há tantos anos que a gente já nem nota mais. A gente nem se escuta. Um dos trabalhos que a gente tem dentro da nossa profissão é fazer a pessoa se escutar, porque às vezes ela está tão habituada que ela não está escutando o que ela está falando. E a gente começa a ajudar essa pessoa a se escutar. Então, você sabe exatamente o que você está comunicando? Sim ou não, gente? Não. Pessoas não percebem. Então, primeiro momento, primeira coisa que você precisa fazer para você entender o que você está comunicando é olhar o resultado da sua vida. Se você olha para alguma área da sua vida e ela não está bem, presta atenção no que você está falando, comunicando, pensando sobre ela. É muito comum uma pessoa me procurar com problemas financeiros, sei lá, assim, e eu começo a falar com ela e entender como que você pensa sobre o dinheiro. O que é isso, né, na sua casa? Como que você faz quando você recebe seu dinheiro? Como que você lida? Como que é a sua família? E quando eu começo a falar, essa pessoa só fala mal de dinheiro. Só fala mal no sentido de que é difícil ganhar dinheiro, ou que toda vez que ela ganha, ela acaba perdendo, ou que ela faz alguma coisa errada. Os pensamentos dela são negativos. Se ela tem um pensamento negativo sobre dinheiro, gente, o que vai acontecer?
Essa pessoa vai conseguir? Se a pessoa tem um pensamento ruim sobre homem, por exemplo, ela vai ter um bom relacionamento? Não tem como, gente. Se a pessoa pensa, nossa, educar filho dá trabalho demais, dá conta, nossa, como é difícil educar filho, vai dar trabalho, mas não sei o quê. Como que vai ser a relação dessa pessoa com o filho? Pode até ser boa, mas vai ser um negócio pesaroso, desgastante, não vai ser um negócio leve. A gente precisa prestar atenção. Uma certeza eu tenho. Se uma área da sua vida não está boa, os seus pensamentos, o que você fala, o que você conversa, ou o que você está se alimentando sobre esta área, também não está bom. Eu tenho certeza. Comece a refletir sobre a área da sua vida que está boa, espiritual, financeira, profissional, conjugal, com parentes, com os filhos, física, social, intelectual. Comece a refletir. E quando você encontrar essa área, pense nisso. Sobre essa área. O que eu de verdade acredito sobre isso? O que eu acredito que eu sou capaz ou que eu sou merecedora nessa área? E aí você vai saber o que você está plantando. Tá, Cristiane, descobri o que eu estou plantando, tudo bem, ok, e agora? O que eu faço, né? Já plantei. Então, o que a gente vai fazer? Fazer um trabalho para mudar o seu padrão linguístico. Padrão linguístico é aquilo que você fica repetindo, é aquilo que o Magno falou. Pensar, você vai até pensar. O problema não é pensar. O problema é você ficar remoendo aquilo. É permitir que esse pensamento, que o passarinho faça ninho. É permitir que esse pensamento volte. É permitir que isso chegue na sua boca e você fale sobre isso. Este é o problema. Padrão linguístico é quando isso se repete, ou em pensamento, ou pior ainda, quando você fala. Tudo bem, gente? Até aí? Ok. Então, quais são os desafios agora? Peraí, deixa eu arrastar vocês para cá. Quais são os desafios agora? O primeiro é você cessar essas palavras. Você cessar esses pensamentos. Você desviar. Tem uma frase que eu gosto demais, que ela fala o seguinte: aonde você foca, expande. Se você está olhando para um problema, seu problema vai ficar muito maior do que ele é. Se você tem um problema enorme, mas tem uma coisinha boa no meio daquilo tudo, e você resolve olhar para aquela coisa boa, ela expande, você vai dar muito mais importância a essa coisa boa do que a ruim. Então, na hora que esses pensamentos começarem a vir, desvia o foco. Na hora que vier, eu não sou capaz, eu sou capaz de fazer tal coisa, e desvia o foco. Vai pensar em outras coisas, desvia o pensamento. É a primeira. A segunda é impedir que as palavras que já foram lançadas, elas realmente realizem na sua vida. Elas venham a acontecer. Tá ok, Cristiane. Como? Então, vamos lá. Existem técnicas. Vocês querem que eu passe isso para vocês? Prática, técnica, exercício? Vocês gostam disso? Pode passar. Então, vamos lá. O primeiro. Primeira coisa, é importante você identificar. O que você tem falado? Identifica seu padrão linguístico negativo. O que você tem dito com frequência para você ou para os outros? Aqui tem alguns exemplos. Nada dá certo para mim. A vida não é fácil. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não é capim. Eu não vou conseguir. Eu sou pobre e limitado. Ninguém na minha família tem dinheiro. Nossa, essa crise vai me quebrar. Está quebrando todo mundo, vai me quebrar. Minha família... O que você tem pensado com frequência? Qual é a frase que você tem dito ou que tem vindo à sua mente com frequência? Uma outra dica é: busque os pilares da sua vida que não estão bons e pensa o que você tem pensado ou dito sobre ele. Tudo bem? Uhum. O segundo passo, depois de você identificar, é muito importante que você entenda os prejuízos que essa frase está trazendo para a sua vida. Porque quando você identifica o prejuízo, você ganha força, ânimo e vontade de eliminar isso da sua vida. Você toma consciência do que você está fazendo com você. Então, aqui são exemplos. Olha, nada dá certo para mim. Se nada dá certo, então, vou nem tentar. Vou nem fazer, porque não está dando certo mesmo, quer saber? Vou nem arriscar. Vou ficar quieta aqui. E aí fica nessa passividade, o tempo vai passando, começa a ficar pessimista, pode vir a vitimização.
Você pode ficar lá acomodado. A vida não é fácil, vitimização e pessimismo, eu não vou conseguir, aí vai. Sou pobre e limitada, então falta de dinheiro, sente inveja de outras pessoas, sente tristeza. Comece a pensar, o que isso está trazendo? Minha família só me dá dor de cabeça. Aí você começa a ter problemas de relacionamento, entra em crise conjugal, tem filho revoltado, o que está trazendo? Porque se a sua família só te dá dor de cabeça, você está tendo algum problema para você estar dizendo isso. Né? Então, você precisa refletir. O que está trazendo de prejuízo? Você está, nada dá certo para mim, eu não consigo fazer uma dieta, então você está engordando, você está tendo problema? Você já está tendo problema de saúde? Você está passando vergonha? Você já está com baixo libido? O que está acontecendo com você? É refletir os prejuízos que aquilo está trazendo. Segundo passo, ok? E o terceiro passo é a gente substituir. Entenda que tudo que você tem dentro do seu cérebro, gente, o seu cérebro está ali completinho. Se você tira algo dele, você precisa colocar algo no lugar, ok? Você não faz só tirar. Não vai ficar um buraco lá. Você precisa tirar e colocar. Porque se você tirar aqui e não colocar nada no lugar, o seu cérebro vai dar um jeitinho de ocupar com outra coisa. Então, tenha consciência que você vai tirar algo ruim, mas que você vai colocar algo bom no lugar. Então, você vai escrever o oposto. Só que não escreva o oposto de forma limitada, só assim, nada dá certo para mim. Aí você vai e fala, tudo dá certo para mim. Nossa, minha família é muito chata. Ah, minha família é muito legal. Procure fazer uma frase mais completa. Ó, nada dá certo para mim, tudo dá certo para mim. Aonde eu coloco as mãos frutifica. Aonde eu piso meus pés prospera, tudo dá certo. A vida não é fácil, a vida é fácil, a vida é abundante, a vida é extraordinária. Eu consigo tudo o que eu quero. Eu lembro que quando eu fiz um curso de finanças uma vez, eu voltei com aquele do Millionaire Mind. Eu voltei com uma frase na minha cabeça que era assim, ó, eu sou um imã de dinheiro. E eu falava isso para mim direto, eu sou um imã de dinheiro. Gente, eu comecei a achar dinheiro na rua. Tinha gente que estava me devendo, que eu já tinha desistido, aparecia para pagar. Ó, eu tô te ligando porque tem um cheque aí com você e tal, pode depositar, ou não, eu quero trocar. Porque eu comecei a falar isso direto, eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de dinheiro, onde eu boto a mão frutifica, onde eu boto a mão prospera. Foi extraordinário o resultado da minha vida. E fiz exatamente isso que eu estou ensinando para vocês agora. Ok, gente? Podemos seguir? Só para, se alguém quiser pesquisar alguma coisa a respeito desse que ela falou, o oposto padrão linguístico negativo, procura na internet com a palavra antítese. Tá? Uhum. Antítese. É primordial você saber fazer as antíteses do seu padrão linguístico negativo. Uhum. Se quer resultado, tem que fazer. Ok? Então, agora eu vou ensinar para vocês a técnica da neuroassociação. Essa técnica, a única pessoa que não pode usar são as pessoas que elas fazem mutilação mesmo, são as pessoas que elas já se mutilam por prazer, né? Arranca cabelo, belisca e se corta, então essas não, porque ao invés de dor ela vai sentir prazer, tá? É a única contraindicação, o resto pode fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai associar dor à frase ruim. Primeiro eu quero explicar para você o seguinte, o seu cérebro, ele não tem esse discernimento de saber que quando você diz assim, ó, nada dá certo para mim, ele não tem esse discernimento de saber que isso é ruim para você. O que ele pensa? Você está pensando tanto isso que ela quer saber dessa frase. Então ele fica jogando essa frase para você, porque você fala tanto. Então a frase fica vindo, nada dá certo para mim. E ele está achando que está tudo certo, que ele está fazendo certo. Então se ele está achando que está tudo certo, por que ele vai parar? Não vai. Você vai precisar dar um comando para o seu cérebro para dizer, ei, não quero mais essa frase, não. Tá claro? Então, a neuroassociação é associar dor a esta palavra ou frase que está trazendo prejuízo para a sua vida. Agora, existe uma sequência lógica. Presta atenção para não fazer errado, tá bom, gente? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dizer o padrão negativo. Por exemplo, nada dá certo para mim. Aí você vai falar, nada dá certo para mim. Aí vocês estão vendo esse desenhozinho aqui do lado? De liguinha? Tá vendo?
É aquela liguinha de dinheiro, tem aí supermercado coloridinha, bonitinha, porque tem gente que tem vergonha de andar com essa liguinha de dinheiro, aí quer uma coloridinha, ok, tudo certo. Você pode fazer. Ai, Cristiane, eu não vou andar com essa liguinha brega, tá certo, tem uma outra maneira. Estica seu dedo assim, ó, sua mão assim. Aí você vai ver que tem um lugarzinho aqui, ai, se você pegar e apertar com força, vai doer. Vê se você encontra aí. Estica bem a mão e vai apertando, apertando, até que tem um lugar que dói mesmo. Achou? Achou, Suzana? Achei. Quem que achou? A Cris? É. Achou, Magra? Aqui, ó, Suzana, você pega aqui, aí você vai apertando aqui, ó. Aí você tem um lugar que você aperta e dói mesmo. Ó, minha mão tá calejada, viu? Foi educada. Falta de treino. Depois você vai procurando, você vai ver. Eu, no começo, eu demorei para achar, mas hoje em dia eu acho mais fácil. Para mim, ela é mais interna aqui, ó. Achou? Achei. Ok. Então, ela serve como uma liguinha. Se você tiver com uma liguinha, eu não tô com uma liguinha aqui no momento, mas o que você vai fazer? Você vai colocar no seu braço e você vai dizer o padrão negativo e em seguida você vai puxar a liguinha. Você vai dizer assim, nada dá certo para mim. Aí você vai puxar a liguinha e soltar. Pá! Gente, é para doer. É para doer, para o seu cérebro entender que dói dizer aquela frase. Entendeu? Não é para ficar, ai, que não. É para doer. Presta sua atenção, por exemplo, eu tenho muita veia, vocês estão vendo? Então tem que ter muito cuidado para não bater em cima da veia. Eu tenho puxado, como eu tenho muita veia aparente, eu tenho puxado e batido aqui, ó, no meio do meu antebraço, quando eu vou fazer essa técnica, para não machucar as veias. Então você diz, aí você vai dizer, nada dá certo para mim. Aí você puxa a liga, solta a liga, pá! Em seguida, você vai alisar o lugar que você bateu e você lembra que o cérebro precisa substituir? Então, você vai dizer pelo menos 5 vezes a frase possibilitadora, a antítese. Aí você vai alisar o braço e vai dizer, tudo dá certo para mim, aonde eu coloco a mão prospera. Tudo dá certo para mim, aonde eu coloco a mão prospera. E sorrindo, porque você precisa ter coerência entre o que você está falando e a sua expressão facial. Então, você alisa e diz, tudo dá certo para mim, aonde eu coloco a mão prospera, tudo dá certo para mim. Pelo menos 5 vezes. Tá claro, gente? Nem todo mundo gosta de fazer. Tem gente que fala, ah, não, esse negócio é muito esquisito. Funciona, tá? Eu uso essa técnica, gente, para muita coisa. Eu uso essa técnica para isso, para mudança de padrão, repetição de padrão negativo. Eu uso essa técnica para clientes que querem parar de beber, parar com vício de drogas. Eu já ajudei, essa técnica já ajudou um cliente meu a sair das drogas mesmo. Ele usava cocaína, usava maconha e LSD. E ele conseguiu se livrar das drogas usando isso aí, ajudou demais nesse trabalho, tá? Então, assim, tem gente que usa para liberar de drogas, de álcool, de cigarro. Então, não só de pensamentos negativos, para outras coisas também. Cristiane, é assim, por exemplo, bebida. Deu vontade de beber, você vai puxar a liguinha? Não. Deu vontade de beber? Bebe. Aí você bota o copo aqui, a cada gole que você der, você vai dar uma ligada no seu braço. Cada gole que você der. Ah, eu vi isso. Esse pontinho aqui que você falou, no caso, se a gente não tiver a liga, é para apertar, é isso? Para ele, exatamente. Ah, eu não quero, eu não ando com liga. Mas quando eu percebo que está vindo alguma coisa negativa, eu gosto de usar a neuroassociação, ela faz sentido para mim, porque eu acho que muda mais rápido, tá? Então ela faz sentido para mim, então eu uso. Mas tem época que eu não tô afim. Aí eu uso uma outra técnica. Eu uso normalmente esse que eu tô te falando de apertar. Quanto tempo você vai fazer isso? Provavelmente durante 7 dias. Pode ser que daqui 1 dia, 2, 3, nem venha mais o pensamento negativo, tá? Se você estiver fazendo com frequência, se você estiver fazendo cada vez que voltar, pode ser que com poucos dias não. Mas para a sua segurança, a técnica orienta que você use até 7 dias, essa técnica de apertar ou puxar a liguinha. Mas lembrem-se, gente, da sequência, porque eu já vi em turmas algumas pessoas fazendo errado. Então, você tem que associar o seguinte, você vai associar dor ao que o cérebro mandou para você. Então, primeiro o cérebro manda a frase, vem a frase ruim. Você puxa a liga, dor, a frase que ele mandou.
Aí você sorri, alisa e substitui para a frase que você quer. O que seu cérebro internamente... Pelo menos 5 vezes. Sim. O que o seu cérebro está entendendo quando você faz isso? Opa! Eles não querem mais essa frase, não. Ah, essa outra, ela tá gostando, tá vindo, tá dizendo mais vezes. Ah, eu acho que é essa. Deixa eu testar de novo. Manda de novo a frase. Aí você de novo, pá! Aí ele vai entender que não é mais para usar aquela frase. Aí ele substitui pela frase que você está colocando, que é a positiva. Fechado? Dúvida, gente, sobre essa técnica? Ok. Pode ser que você diga assim, Cristiane, esse negócio tá muito esquisito, parece masoquismo, não quero isso não. Ok. Então eu vou te passar uma outra mais simples, que é você escrever. A gente costuma orientar que você pegue essa frase positiva, você vai pegar a frase possibilitadora, positiva, a antítese, e você vai escrever no seu caderno. Pega uma folha e você vai escrever essa frase positiva pelo menos 50 vezes. Pelo menos. Pode ser até que você queira escrever mais. O ideal é você escrever e falar. Por quê? Porque na hora que você está escrevendo e falando, você está mandando essa informação por 3 canais para o seu cérebro. Visual, porque você está olhando, auditivo, porque você está falando, e sinestésico, porque você está escrevendo. Então, você estudei assim. Eu sempre estudei assim, eu escrevia falando. Isso, porque você potencializa essa informação, tá? Então, quando você quiser, Cristiane, eu não quero fazer isso, hoje eu tô a fim de escrever, tudo bem, pega seu caderninho, ó, pelo menos 50 vezes. Cristiane, continua, diminuiu, mas continua, escreva de novo. Eu lembro que eu tive uma frase, numa fase da minha vida, assim, que uns 3 anos, muito difícil, quando eu me divorciei, e foi muito difícil, foi um período, teve um dia que eu falei, não, gente, essa frase não vai ficar na minha cabeça mais, não. Eu sentei, nem contei, eu fui escrevendo, pá, pá, pá. De repente, eu me dei conta que eu não me lembrava mais da frase ruim. Graças a Deus, até hoje eu não lembro qual era a infeliz, mas eu me envolvi tanto em escrever a possibilitadora, que eu até esqueci qual era a frase ruim. Então, eu não contei, eu simplesmente fiz. Essa funciona muito bem comigo, é uma técnica que eu gosto também. Dúvidas? Não. Dúvidas, gente? Então, eu sempre coloco esse lembretinho assim, olha, não se engane, achando que esse hábito linguístico que você tem, essa frase que você vem falando ou pensando, ela vai mudar simplesmente porque você tomou consciência de que você vem falando. Não pense assim. Não subestime essa frase. Eu não sei há quanto tempo você está com esse tipo de pensamento. Eu não sei há quanto tempo você vem falando ou pensando sobre isso. Não subestime, tá? Não ache que só, agora eu me toquei, não vou mais falar isso. É muito difícil que você consiga parar só na consciência. É mais comum você ter que usar essas técnicas para você realmente se livrar desse mau hábito, tá? Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Claro. Ok. Magno, quanto tempo eu tenho? Estou me estendendo muito? Não, o tempo que você quiser. Nós estamos aproveitando. Tudo bem aí, meninas? Posso seguir? Pode seguir. Então, tá bom. Então, olha só. Qual o poder da influência das palavras? A gente está falando agora de comunicação e a gente está falando sobre palavras, né, até agora. Então, eu quero que vocês me digam o seguinte. Numa comunicação, quantos por cento, de 0 a 100%, ok? Dentro de uma comunicação, quantos por cento representam a palavra dentro de uma comunicação? Chuta. 50%. 50 e a outra? 80? 80? Tem um pesquisador, ele chama Albert Mehrabian. Ele fez uma pesquisa e ele disse o seguinte: dentro de uma comunicação, as palavras representam apenas 7%. 7%? Uau! E, gente, vocês pararam para pensar o tanto que a gente falou sobre o poder das palavras até agora? O quanto as palavras influenciam? Nosso corpo tem 70% de água. O que a gente fala com as palavras nas moléculas e tal. Vocês viram quanto isso é importante? E são só 7%. E qual é o resto? E o resto? O que vocês acham que é o resto? O que vocês acham?
Entonação, expressão corporal, fisionomia, igual você falou. Mas as palavras são muito importantes. Isso. Não é o vocabulário. Não é o vocabulário. É a entonação, velocidade das palavras, o timbre de voz, a fisiologia, a fisionomia, a expressão facial. É toda a comunicação não verbal. Exatamente. Aí, olha só, gente, olha a diferença. Imagine que o Magno está aqui perto de mim e eu falo, Magno, me empresta sua caneta? Ou eu posso dizer, Magno, me empresta sua caneta? Magno, como que você se sentiu aí nas duas? Na segunda, com raiva. Gente, eu não mudei uma única palavra, percebe? Eu simplesmente mudei a entonação. Então, muitas vezes, não é o que você fala, é como você fala. Essa frase é comum demais em relacionamento conjugal. Dependendo da maneira que você fala, o tom de voz que você vai, o outro já não está nem te escutando mais. Você pode falar o tanto que você quiser, o outro nem te escuta. 38%. Cristiane, e os outros 55%? Exatamente isso que vocês falaram. Gestos não verbais. Olhar, a face, postura, mão, gesto, o silêncio. Cristiane, o silêncio fala? Claro que sim. Gente, tudo comunica. Tudo, absolutamente tudo comunica nessa vida. Às vezes, quando a pessoa fica em silêncio, você fica até assim, se quer se comunicar e vem um silêncio, é mais difícil, né? Tem gente que assim, agride com o silêncio. Às vezes, o silêncio dói muito mais que se a pessoa tivesse falado, né? Então, é isso aqui. Aí a gente vem sobre a comunicação não verbal. Ela é tão forte que, olha só, o que essa menina está sentindo? Alguém discorda? Raiva, né? Essa aqui. Tristeza, não é isso? Acho que sim, tristeza. Essa aqui. Felicidade. Ok. E essa aqui? Nojo. Tá com nojo, né? Asco. Asco. Gente, elas disseram alguma coisa? Não. Não. 55%, você vê, você não teve dúvida nenhuma, não tive dúvida nenhuma. Provavelmente eles não falaram nada, não, mas eles estão com cara de que não tiveram dúvida também, não. Estão concordando com a gente. Mas é isso, a expressão verbal, ela é muito forte. E nesse mundo agora, que a gente se fala muito por WhatsApp, que a gente se fala muito pelo Instagram, pelo direct, como que a gente vai fazer? Nesse mundo digital, como que a gente pode amenizar? Porque agora eu tomei consciência de que quando eu escrevo, eu estou escrevendo 7%. O outro que está do outro lado, tem 93% que ele não está entendendo. Então, como que eu faço para me comunicar de maneira que o outro entenda o meu estado de espírito aqui, o meu humor? Saiba usar muito bem os emotions. Eu ia falar isso, Marca. Tem gente que não sabe usar e é um Tem que problema. colocar a carinha certa, né? Se não colocar a carinha certa... Tem eu sempre carinha que eu não entendo. Eu sempre sugiro duas coisas. Primeiro, use as carinhas mais padrão, assim, as mais comuns mesmo, sabe? Aquelas assim que é difícil mesmo você errar. Tem umas lá que eu não consigo, tem uma lá que tem um bracinho assim, ó. Eu não sei o que é aquilo. Eu também não sei. Também não sei o que é aquilo. Eu também não sei. Então, assim, é Me difícil. mandaram hoje, eu não sei o que é. Eu também não sei. Aí, às vezes, eu pergunto de volta. Como eu gosto de saber das coisas, eu pergunto. O que é esse carinha aqui? O que é esse negócio? Eu pergunto mesmo. Tenho medo de passar vergonha, não. Eu prefiro entender. Eu pergunto o que é. Eu pergunto para os meus filhos. E aí, a outra coisa é grava áudio. Grava áudio. Por exemplo, a maneira mais fácil de falar comigo, de fato, é pelo WhatsApp, porque às vezes eu estou atendendo, às vezes eu estou numa aula, enfim, não consigo. Mas depois eu escuto. Se é alguma coisa mais complicada ou demorada, ou algo que possa gerar desentendimento, é áudio. Sempre opte pelo áudio. Porque pelo áudio você está usando 7 mais 38. Já facilita muito sua comunicação.
Quando está escrito, e dependendo da maneira que você escreve, o outro de lá, ele vai interpretar muito como ele está se sentindo naquele dia. Então, ele pode entender tudo errado a sua intenção. Tá? Então, a sugestão que eu dou para vocês não é ligar para a pessoa, falar, não, continue usando o WhatsApp ou o Direct, mas seja mais hábil nessa questão de como utilizar as ferramentas a seu favor. Entendendo se você quer se comunicar. E eu entendo, imagino que o seu objetivo seja melhorar ainda mais a sua comunicação, então procure usar isso a seu favor. As carinhas certinhas, o tom de voz. Quando eu não tenho tanta intimidade assim com a pessoa, eu prefiro gravar, porque pode ser que eu mande uma carinha e haja uma interpretação errada, ok? Então vamos procurar fazer isso o máximo que a gente puder. Repete o que são os 38%, 7% são as palavras. 38% o tom de voz e 55% os não verbais. Aí é o olhar, a face, a postura, os gestos. Tá? Então, olha só. Todos nós, gente, nós temos um padrão não verbal de comunicação. Quando a gente entra numa sala, quando vocês entram aqui, vocês nunca me viram, mas certamente a maneira como eu me comunico, estou falando com você, eu estou transmitindo para você algum tipo de linguagem não verbal. Vocês estão me observando e tendo uma ideia de como eu estou me sentindo, se eu estou cansada, se eu não estou, se eu estou triste, se eu não estou, se eu estou feliz, se eu não estou, se eu estou segura, se eu estou insegura. Porque o não verbal, ele grita. E o outro, ele observa isso. Ele recebe isso. Então, existem vários tipos. Aqueles ali são os padrões que eu coloquei para vocês e vocês perceberam, são os padrões. Mas aqui tem muito, ó. Tem o padrão de vitimização, de alegria, de sucesso, de vitória, de superação. Não tem pessoas que você olha, passa na rua, você fala, uau, essa pessoa é bem-sucedida demais. Olha como essa pessoa se comporta. Tem outras pessoas que você vê, você fala, misericórdia, vai vir para cima de mim com aquele mimimi, aquele chororô na minha cabeça, dá vontade de correr, quando a pessoa tá vindo. Tem pessoa alegre, que você fala, nossa, lá vem aquela pessoa super alta astral, deixa eu conversar com ela aqui, que o meu dia vai melhorar. Não tem. Não existem pessoas que são mais assim, né? Então, você também tem isso. A grande questão é, qual o seu padrão linguístico não verbal? Nós temos momentos da nossa vida que a gente está de um jeito ou de outro. O que eu quero que você pare para refletir é, qual o seu padrão? Na maior parte do tempo, como você tem se apresentado para as pessoas? Qual é o seu padrão não verbal? Se a pessoa for parar para pensar em você, normalmente ela vai dizer que você tem... É o quê? Que você aparenta o quê? Sucesso? Estresse? Insegurança? Alegria? Determinação? Qual é o seu padrão não verbal? Porque você tem. Acredite, você tem. Mas será que você realmente tem consciência dele? Quais informações ou comandos não verbais você manda para você, para o seu cérebro, dizendo o que você é, do que você é capaz, ou do quanto você merece coisas boas? Vamos entender a diferença. Todos nós temos padrão não verbal. Nós temos o linguístico e a gente tem também o não verbal. Quando a gente se comporta dessa forma, a pessoa que está lá do lado de fora, ela percebe como a gente está, não é verdade? Eu posso até enganar o outro, eu vou para uma entrevista de emprego, chego lá, estufo o peito, arrumo direitinho, faço a maquiagem, ajeito, vou para lá, estou lá me sentindo poderosa. Aí eu saio da entrevista e eu não estou bem. Então, quando eu saio da entrevista, eu já começo, minha postura muda, eu já fico cabisbaixo. A pessoa, quando ela não está bem, normalmente ela está com os ombros arqueados, o olhar mais baixo, um semblante mais triste. O que eu quero que você reflita são duas coisas. A primeira, qual é o seu padrão não verbal que você tem se comportado e você tem passado essa mensagem para as pessoas? O que você tem transmitido para o outro? A segunda reflexão que eu quero que você faça é, qual é o padrão não verbal que você está comunicando para você? Quando você está só, como você tem se sentido? Porque os seus pensamentos, provavelmente, a essa altura do campeonato, você já tem a percepção de alguns deles. Mas eu quero que você pense agora a sua postura.
Quando você está sozinho, quando você está bem, qual a postura que você tem tido? É uma postura de alegria, mesmo assim, de determinação, de vamos lá, vou fazer? Ou você tem tido uma postura mais, ó céus? Como que tá isso? Porque eu quero que você entenda o seguinte, quando você também está só e ninguém está te olhando, mas você está com uma postura, você está dizendo para você mesmo, através da sua postura, que representa 55% da comunicação, você está dizendo para o seu cérebro do que você é capaz. Quem é você? Se você é uma pessoa forte, se você é uma pessoa fraca, se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa insegura. A sua postura, ela comunica não é só para fora, ela também comunica para dentro. O que é que você está comunicando para você? Tem uma psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, eu gosto demais dela. Ela fez uma entrevista no TED Talks que fez muito sucesso, muito sucesso. E logo depois desse sucesso extraordinário que ela fez nessa palestra, ela escreveu um livro. O livro veio depois da palestra, fez tanto sucesso que ela escreveu um livro. Extraordinário também, para quem quer ler, eu indico ler esse livro. E ela fez uma pesquisa que ela... O Poder da Presença. Poder da Presença. Obrigada, Magda. Lá no YouTube, se vocês quiserem, fala lá no grupo, que eu mando o link para vocês também. Tem essa entrevista dela do TED, dura 20 minutinhos, 19, 20 minutinhos, é bem rapidinho. Posso mandar para vocês lá também, é só se não lembrar. Eu assisti. Assistiu, né? Muito legal. Muito bom de se ver. Mas a parte que eu trouxe... Muito bom. A parte que eu trouxe para vocês é uma parte pequena, só falando sobre essa questão da postura, porque ela queria entender o seguinte, a maneira como eu me posto, ó, sabemos que a nossa comunicação não verbal, ela governa como os outros pensem e sentem sobre nós. A grande questão é, a nossa comunicação não verbal governa sobre o que pensamos sobre nós mesmos? Governa como o meu cérebro está pensando sobre mim mesmo, sobre as minhas capacidades, potencialidades? Aí ela foi pesquisar isso. E ela descobriu, sim, os nossos corpos mudam as nossas mentes. A maneira como eu me comporto, a maneira como eu me porto, a maneira como eu me sento, como eu ando, diz para mim mesmo quem eu sou, do que eu sou capaz, etc. Aí ela falou, bom, legal. Então, as pessoas, elas estão, na maior parte do tempo, buscando ser o quê? Poderosas, realizadoras. Não é isso, gente? Provavelmente vocês estão procurando ser pessoas melhores. E pessoas realizadoras, elas se sentem poderosas para realizar. Elas se sentem poderosas para mudar a situação da vida delas. Elas se sentem poderosas para falar, seguras para falar, poderosas para acordar e fazer um dia diferente, um momento diferente. Não é assim? É o sentimento, a sensação de poder que vai fazer. Não é aquele poder que oprime, não é isso. É o poder de realizar, tá? Eu falei, bom, então ela foi estudar sobre isso. E no estudo que ela fez, ela descobriu o seguinte. Ela foi pesquisar quais eram as expressões não verbais de poder e dominância. E ela percebeu que até mesmo nos primatas, quando um chimpanzé vai brigar com o outro, ele briga e na hora que ele termina, o que normalmente ele faz? Estufa o peito, bate no peito, levanta o braço, não é assim? Estica, bate e grita, não é? Ele faz isso. Aí ela foi pesquisar e viu que crianças nascidas cegas, quando elas participavam de um joguinho e tal, e elas ganhavam, elas faziam? Levantavam o braço. Então, é um instinto levantar o braço, mas no sentido de abrir o peito, ok? Então, ela viu isso, ó. Você pega aqui essas pessoas que não se sentem nem um pouco fracas, elas se sentem pessoas poderosíssimas, olha a postura. Quando a pessoa está nessa posição, o que ela está sentindo? Estou comandando aqui, estou dominando o pedaço, estou dominando a área, tal. Eu posso, eu sinto, eu estou na situação, ok? Você pega um cara desse, na hora que ele corre, o que ele faz? Os vencedores, os corredores, normalmente eles fazem isso, ok? Então, a partir disso... Jogador de futebol. Isso! Você vê que o jogador de basquete faz uma cesta. Então, as pessoas, quando a gente ganha normalmente uma coisa, a nossa tendência é instinto. A gente levanta o braço, a gente abre o peito, tá? A gente abre muito. Pode ver, todos estão com o peito aberto. Então, o peito aberto é a postura do poder. Então, o que a gente faz? O que ela descobriu? Ela descobriu o seguinte,
que quando você quer ter essa postura de poder, você quer se sentir bem, poderoso para realizar, você faz a posição do que ela apelidou de Mulher Maravilha, que é essa postura da Mulher Maravilha. O que você vai fazer? Fique em pé, pezinho abertinho, só para você ter o equilíbrio, mão na cintura e peito aberto. O que é o mais importante nessa postura? Peito aberto. O peito aberto e olhar na altura do horizonte, não é para cima, não é para baixo, é na altura do horizonte. Um pouquinho acima, se você quiser. Essa postura aqui, depois de 2 minutos nessa posição, você aumenta a sua testosterona em 20%. Testosterona é o hormônio do poder. E o cortisol é o hormônio do quê? Estresse. Então, quando você fica nessa postura, o cortisol que gera o estresse, ele diminui. Então, basta que você fique nesta posição por 2 minutos e você vai ter uma sensação de poder. Aí, gente, existem outras técnicas. Se você for, por exemplo, a Febracis gosta muito da técnica do yes, né? E o que é o princípio disso? É a mesma coisa. É você colocar os braços para cima com força, para frente dizer yes, 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 por 30 segundos. Depois de 30 segundos, seu nível de testosterona está lá em cima e você está se sentindo muito mais capaz de fazer. Se você entrar no Google e colocar lá Haka, você vai ver um pessoal do All Blacks, jogadores de rugby da Nova Zelândia. Eles foram para uma tribo indígena aprender uma dança de guerra, chama Haka. E depois que eles aprenderam isso, eles começaram a entrar em campo e antes do jogo eles faziam essa dança de guerra. Então essa dança de guerra tem muito movimento corporal. Eles fazem cara feia, bota a língua para fora, bate no corpo, e gritam, sabe? Eles têm palavras fortes. Gente, eles ganharam mais de 100 jogos consecutivos fazendo esse tal desse Haka antes dos jogos. Então, tem outras técnicas. Eu trouxe a mais suave para vocês, que é essa da Mulher Maravilha, mas vocês podem usar qualquer outra, tá? Então, essa é uma técnica que você pode usar em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas essa técnica, ela vai mostrar para você que você tem poder, sim, que você tem a capacidade, sim, de fazer aquilo. Quando usar? Quando você quiser. Você pode estar, às vezes, no trabalho, você vai ao banheiro, fecha lá a portinha, entra. Postura da Mulher Maravilha por 2 minutos. Você vai sair do banheiro outra pessoa. Ai, não tô bem hoje, não tô legal. Nossa, em casa. Levanta, faz a postura da Mulher Maravilha. Faz o yes, 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 30 segundos. Faz o Haka, se você gostar. Você precisa identificar, é aquilo que te desperta. É aquilo que faz você ficar bem. Eu me identifico muito com essa, mas tem dia que eu tô tão para baixo que eu falo, não, eu vou fazer um yes mesmo, que é mais rápido. São só 30 segundos. E aí eu faço. É bom que você identifique qual é o seu. Com qual dessas a sua personalidade se identifica mais? Qual que está mais legal para você naquele dia? Tá bom? Entenderam, gente, como que faz esse? É simples, não é? Sim. Okay. Então, olha só. A ideia é essa, se você quer mudar seus resultados, haja. O Paulo Vieira diz muito, tem poder quem age, tem poder quem faz. A ideia de trazer isso aqui para vocês, talvez algo que você já conhecesse ou não, mas a ideia aqui é, você tomou consciência de algumas coisas hoje, ou talvez tenha retomado a consciência de algumas coisas, mas o que vai fazer a diferença na sua vida é se você realmente agir, é se a partir de amanhã você começar a tomar cuidado com seus pensamentos, com o que você fala, com a consciência daquilo que a gente falou hoje, é você estar mais atento à sua comunicação, é você perceber a sua postura, é você perceber aquilo que você tem dito sobre você mesmo, para você mesmo. É você ter consciência da sua inteligência emocional, que nível está do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua competência emocional pessoal e da sua competência emocional social. Somos seres sociais. Para nós sermos felizes, nós precisamos conviver com outras pessoas. E quanto melhor for o nosso convívio, quanto melhor for a nossa relação, mais realizados nós vamos ser. Isso é importante que a gente desenvolva, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas indicações de livros. Gente, são todos livros, facinho de ler. O mais extenso que tem aqui é do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Mas se você quer melhorar ainda mais seu relacionamento com os outros, esse é o melhor livro que eu conheço. Eu não conheço nenhum que
que seja melhor do que esse. Ele é muito prático. Ele te dá exercícios que você possa fazer. Esses 3 primeiros são livrinhos fininhos, rápidos, práticos, tá? Acho que eu tenho todos esses em PDF. O Poder da Autorresponsabilidade, não, porque ele é até mais recente, né? Mas, assim, os antigos eu acho que eu até tenho aqui. E indicação de filmes. Por que eu faço indicação de livros e filmes? Lembra que eu falei para vocês? A gente tem um lado esquerdo do cérebro que ele é mais intelectual, ele é mais racional. Então, quando você lê livros, você estimula o raciocínio, o pensamento, as ideias, ok? Você estimula isso, você pega novas ideias, você alimenta o seu lado cognitivo racional. Quando você assiste o filme, você está mexendo com as suas emoções. Então, normalmente, os filmes, eles te ajudam a sair da onde você está, sair da zona de conforto. A você se inspira para você se mexer, para você pegar tudo aquilo que você está pensando e colocar em prática. Então, a sugestão que eu dou para você, mesmo que você não goste muito de ler, se esforce para você poder desenvolver um pouco mais esse lado cognitivo. Posso passar? Você está copiando, né, Cris? Já copiei, pode passar. Ela é mais rápida do que eu. Eu sou mais... Não, pode ficar à vontade, gente. Eu já vi divertidamente, só isso. Picos e Vales, de quem é? A Boa Sorte eu li, o Ricardo me mandou, adorei. Você comentou comigo, né? Aquele que você comentou comigo? Porque eu comentei com você, Su, a Boa Sorte. Eu até imprimi, o Ricardo mandou e-book, eu imprimi ele porque eu gostei muito. O da autorresponsabilidade está na minha fila aqui para ler. Já é um dos próximos. Tem uma versão mais nova que é o Poder da Autorresponsabilidade. Tem essa versão mais nova. O que eu tenho é uma versão mais antiga. Mas também... o que eu tenho é mais antigo. Isso, mas ele fala muito da autorresponsabilidade, que é fundamental, né? Eu entendo que a autorresponsabilidade Esse Picos e Vales, você sabe o autor? Aqui não, mas eu mando para vocês. Magna, eu posso mandar no grupo para todo mundo? Claro, ué. Então eu mando para vocês. Na hora que a gente encerrar aqui, eu já mando tudinho para vocês. Tá bom. Pode passar. Tá? Pois, gente, é isso, né? Esses são os meus contatos, mas eu também estou lá no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem fazer qualquer tipo de contato, tá aí o meu Instagram, tá aí o meu site. Fiquem à vontade. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, estou aqui. É só perguntar. Eu procurei trazer assim de maneira bem resumida, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês, com alguma ideia, com algum novo pensamento e com a vontade, principalmente, de a partir de agora fazer algo diferente para crescer ainda mais. Mari. Só uma coisinha, Spencer Johnson, eu olhei aqui. Olhou, né? É o autor do Picos e Vales que você perguntou. Ah, legal. Ótimo, obrigada. Uma coisa que eu entendi bem que você falou sobre aquelas porcentagens, realmente, se a gente for pensar, as palavras são de menor porcentagem. Mas num primeiro momento, eu pensei nas palavras, porque você já deve ter lido aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, e a minha primeira linguagem mais forte são justamente as palavras de afirmação. Então, tudo que eu vou falar com qualquer pessoa, eu escolho a palavra muito bem escolhida. Então, a palavra é muito importante para mim. Eu escolho muita palavra. E da mesma forma que eu tenho todo o cuidado de escolher aquele sinônimo que eu vou usar, a palavra que às vezes é escolhida para falar para mim também tem um impacto muito grande. Sim. Eu contei esses dias que a palavra chata, eu já falei para a Suzana também, me chamar de chata me ofende profundamente. Se usar um outro sinônimo, talvez não, mas não sei, porque a palavra chata é muito chata. Nossa, essa palavra me ofende profundamente, magoadíssima.
Cris, Olha, Magna, eu não vou falar nada não, mas eu já chamei ela de chata bem. Pois eu fiquei eu acho ofendidíssima. horrível você ter feito isso, mas, Cristiane, vou te dar um toque. O Ricardo também já fez. Larga de ser chato. 1 milhão de vezes. Só para você ver. E A chata para mim. ela fica muito magoada, assim, você falou uma coisa assim, deixa de ser chata. Aquilo Ô, Cristiane, bate assim, agora eu não chamo mais. Mas sabe como é que eu trabalhei com isso? Questão de me chamar de chato? Cris, eu sou professor de matemática, então você imagina quantas pessoas me chamam de chato. Você é muito... Aí todas as vezes que o pessoal me chama de chato, eu faço assim, obrigado. Antigamente me chamavam de redondo ou gordinho. Acabou o meu problema de me chamar de chato. Me chamou de chato, eu falo, obrigado. Não estou mais gordinho. Olha aí, é ressignificar, Cris. O nome disso é ressignificar. Você ressignifica e pronto. Mas olha, você está com cara para mim de uma pessoa influente. Você já fez seu perfil comportamental? Não. Você está com cara de influente, cuja linguagem do amor são palavras. Não é não, Ricardo? Não parece, né? Um influente? Parece. Porque o influente, ele tem isso mesmo. Ele fica tão sensível quando alguém diz alguma coisa, e aí sabe, aquele negócio toma uma proporção bem... Mas eu já melhorei, assim, muito. Não tenho mais toda essa sensibilidade. Mas eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Muito cuidado com a escolha da palavra. Porque eu não falo no momento que eu tô brava. Quando eu tô irada, a Suzana também sabe disso. Eu fico muda. Em silêncio absoluto. Porque eu tenho muito medo de dizer alguma coisa que eu possa ofender de magoar. Se dizer, já era. Desculpa, meu cachorro surtou aqui. Deixa eu te falar uma coisa, Cris. Já que você gostou tanto da linguagem do amor, vocês conhecem o livro As 5 Linguagens do Perdão? Não. Gary Chapman também. É do Gary Chapman também? Ele escreveu As 5 Linguagens do Amor. Ele é terapeuta de casal há muitos anos. Uhum. E aí uma outra pessoa, quando leu o livro dele, achou o máximo, aí procurou o Gary Chapman e disse assim, você não sabe. Não são só 5 palavras, 5 linguagens do amor, existem também as 5 linguagens do perdão. Aí ela passou o conceito dela para o Gary, ele falou, deixa eu analisar isso direito, e ele começou a analisar isso com os clientes, com os casais dele. E ele viu que realmente fazia sentido, então ele escreveu esse livro em parceria com ela, da ideia dela. O que é o princípio dela? Da mesma forma que nós comunicamos amor através de 5 linguagens, nós também entendemos o perdão através de 5 linguagens. Então, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça aqui. Uma das linguagens é o perdão. Existem pessoas que, para elas entenderem que o outro está arrependido, elas precisam ouvir a palavra perdão. Elas têm que ouvir isso. Enquanto elas não escutam a palavra perdão... Se me falar assim, desculpa, pronto, aquilo está desculpado, o assunto está encerrado. Pronto, então não é com você. Se a pessoa não fala nada... Aquilo fica doendo. Aí a hora que a pessoa fala, não, desculpa, pronto. Eu faço isso muito com meu marido. Ele às vezes fala alguma coisa e eu respondo para ele porque eu achei que aquilo não foi justo. E falo para ele, agora pede desculpa pro benzinho. Aí ele fala, desculpa, eu falo, pronto, encerrou o assunto. Mas nesse caso é a palavra perdão mesmo. Perdão. Tá? Então tem pessoas que precisam ouvir perdão, não é desculpa, foi mal. E não, é perdão. A outra pessoa é assim, prejuízo. É tipo assim, olha, eu reconheço o prejuízo que eu lhe causei, como que eu posso te compensar pelo prejuízo que eu te causei? Então, aí, nesse momento, a pessoa fala, arrependeu mesmo, tá reconhecendo. Tem outra que é arrependimento. Então, tem pessoas que elas só desculpam, elas só entendem que o outro está arrependido quando você... Chuvisco, me poupa. Parou. Ah, não, me poupa. Elas só acham que o outro só se arrependeu quando ele diz, olha, eu me arrependi do mal que eu te fiz e tal, não devia ter feito e tal. O outro é arrependimento genuíno, esse é punk. Esse é assim, eu me arrependo do que eu fiz para você, e a partir de agora eu me comprometo a fazer isso, isso e isso para que isso nunca mais volte a acontecer.
Pense no negócio que tem, né? E tem mais um que agora eu não me recordo, mas assim, são linguagens também. Então, como sugestão para os relacionamentos, especialmente o conjugal, leia as 5 linguagens do amor e as 5 linguagens do perdão também, porque ele também ajuda muito, especialmente se é um relacionamento que tem vários momentos de conflito. É isso, gente. Muito obrigada. Bom, Cris, foi fantástico. Quero agradecer de antemão pelos outros que irão ver a gravação e não tiveram oportunidade de estar conosco hoje, mas foi muito primoroso, né? A explanação, tudo que você trouxe, com bastante cuidado, muito exercício, muita indicação. Assim, é uma alegria para o nosso grupo, né? Você estar nesse grupo e assim, sentindo-se desejosos de trazer outro tema, sugerir outro tema, fique à vontade, ou alguém que você conheça que poderia contribuir com o grupo, sim, fique à vontade para indicar e convidar. Tá bom. Tá. Ai. Bom, é isso, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Fantástico. Eu que agradeço, gente. Estou aqui. Para outra. Então tá bom, estou aqui à disposição. É só mandar o tema que a gente combina. Com certeza. Tá bom? Beijo grande. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Tchau. Tchau. Vamos tirar uma foto? Sim, vamos. A Cristiane já saiu. Não, estou aqui. Não, a outra Cristiane. Ah, que pena. Bom, tudo bem, mas eu tirei algumas fotos da tela, mandei um pouco. Ah, então tá bom. Aí eu pus um no Insta também e te marquei lá. Então tá, combinado. Tá bom, gente? Então, beijo. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau.